Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto fascinante: como a tecnologia está literalmente virando o jogo no mundo dos esportes. Sabe aquela ideia de talento puro, de instinto? Pois é, ela está ganhando uma nova camada. Hoje em dia, os dados não são só mais um jogador no time, eles são o verdadeiro craque. Agora, para pensar um pouquinho. E se fosse possível, com uma precisão quase assustadora, descobrir quem vai ser o próximo grande nome do esporte, muito antes de todo mundo saber? Parece ficção científica, eu sei, mas essa é exatamente a promessa que a análise de dados está trazendo para dentro das quatro linhas. Para a gente entender direitinho essa transformação, vamos seguir um roteiro. Primeiro vamos falar sobre essa nova revolução no esporte. Depois a gente vê como os dados entram em campo, literalmente, e também como eles movimentam os negócios. Na sequência vamos entender o papel da inteligência artificial nisso tudo e, por fim, olhar para os desafios que, claro, sempre aparecem. Ok, vamos começar. Olha, não faz tanto tempo assim, quando a gente falava de tecnologia no esporte, era basicamente sobre um cronômetro ou um placar eletrônico. Hoje, a história é completamente outra. A tecnologia está em cada detalhe do jogo, mudando a forma como se joga, como os times são montados e até como a torcida vive cada momento. E é importante deixar isso bem claro, essa mudança não está acontecendo só lá com os atletas de elite não. É uma onda gigante que está redesenhando todo o cenário esportivo, desde a rotina de treino de um jogador até o jeito como alguém assiste e interage com o time do coração lá do sofá de casa. Tudo está sendo impactado. Vamos aprofundar um pouco e ver como isso funciona na prática. A primeira área, e talvez a de maior impacto, é no próprio atleta. Estamos vendo nascer o que chamam de atleta quantificado. É uma nova geração de competidores onde cada passo, cada batida do coração, cada hora de sono pode ser medida, analisada e, claro, otimizada. E no coração disso tudo estão os famosos wearables, ou, em bom português, as tecnologias vestíveis. Pensa naqueles sensores discretos que os atletas usam e que mandam um fluxo sem parar de dados biométricos. Essa tecnologia dá aos técnicos uma visão que eles nunca tiveram da condição física e da performance do time, e não só na hora do jogo, mas 24 horas por dia. O que é realmente fascinante é a profundidade desses dados. Não estamos falando só de coisas simples, como a distância que um jogador correu. O mergulho é muito mais fundo. A gente está falando de um biofeedback super detalhado. É analisar a qualidade do sono para melhorar a recuperação, monitorar a frequência cardíaca para prever o cansaço e até rastrear a atividade do cérebro para medir o foco. É outro nível. Tá, e a pergunta de $1 milhão é: o que os times fazem com essa montanha de informação? Bom, eles usam para otimizar tudo. Os treinos são ajustados com uma precisão cirúrgica para evitar lesões. O desempenho é visto em tempo real, o que permite mudar a tática no meio do jogo. E até o processo de contratar novos talentos está virando mais ciência do que sorte, com a IA analisando horas e horas de vídeos para dizer o potencial de um atleta. Mas não vamos nos enganar achando que essa revolução de dados parou ali, na beira do campo. A mesma tecnologia que está otimizando o desempenho dos atletas está, quietinha, transformando de forma radical todo o lado comercial dos esportes. O termo que a gente usa para tudo isso é Big Data. Basicamente, estamos falando de uma quantidade de informação tão gigantesca e tão complexa que as ferramentas normais simplesmente não dão conta. É como tentar beber água de uma mangueira de incêndio. E como a gente vai ver, o esporte gera um verdadeiro tsunami de dados. E este slide aqui dá uma noção perfeita da escala do que estamos falando. Um único jogo de beisebol da Liga Americana pode gerar cerca de 7 terabytes de dados. Para colocar isso em perspectiva, é mais informação do que existe em toda a coleção de textos da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Isso tudo em um jogo só. É impressionante. E esses dados não são só sobre o que acontece em campo, como arremessos ou gols. As organizações esportivas estão coletando informações sobre absolutamente tudo. De quem compra ingresso e onde senta, o que consome na lanchonete, o que fala sobre o time nas redes sociais, até o retorno que cada patrocínio está dando. Vamos ver um exemplo prático. Imagina que um torcedor compra um ingresso online. Na hora, o sistema, que é todo alimentado por dados, já pode oferecer um lugar melhor que sabe que vai agradar. Depois do jogo, ele recebe um cupom de desconto em produtos, como um obrigado. E a partir daí, começa a receber um monte de ofertas personalizadas, tudo pensado para transformar um torcedor casual num fã fiel. Cada passo dessa jornada é guiado pelos dados, para aumentar o engajamento e, claro, a receita. Agora, vamos para o próximo nível. Se o Big Data é o combustível, a inteligência artificial, a famosa IA, é um motor de alta performance que processa tudo isso. Ela gera insights e toma decisões numa velocidade e escala que, bom, um ser humano não conseguiria. É como ter um super técnico digital no time.
De forma bem simples, IA é quando os computadores fazem coisas que antes a gente achava que eram exclusivas de humanos, como achar padrões complicados ou tomar decisões estratégicas. E tem um pedacinho dela, o aprendizado de máquina, que é onde a coisa fica mais interessante. É a parte em que os sistemas aprendem e melhoram sozinhos, sem precisar que alguém programe cada passo. E a IA nos esportes atua em duas frentes. Dentro de campo, ela ajuda os técnicos a tomarem decisões táticas em segundos, analisa o desempenho de cada jogador em detalhes e cria programas de treino super personalizados. Fora de campo, ela está fazendo de tudo, desde escrever resumos de jogos automaticamente até otimizar o ângulo da câmera na transmissão para deixar tudo mais emocionante e até decidir qual anúncio mostrar para qual torcedor. Mas vamos dar um passo atrás por um momento. É claro que implementar toda essa tecnologia de ponta não é tão simples assim. É muito importante a gente entender que existem obstáculos bem grandes e desafios bem reais nessa revolução toda. A verdade nua e crua é que essa transição para se tornar uma organização esportiva totalmente guiada por dados é uma jornada complicada, cheia de desafios técnicos e, principalmente, humanos. Os maiores obstáculos podem ser resumidos em 4 pontos. Primeiro, tem o pesadelo que é fazer os diferentes sistemas e bancos de dados conversarem entre si. Segundo, falta gente qualificada no mercado, analistas e cientistas de dados que saibam extrair ouro dessa informação. Terceiro, e talvez o maior de todos, é a resistência das pessoas à mudança. E por último, não dá para esquecer o custo. Implementar tudo isso pode ser bem caro. E a referência perfeita para essa resistência é, sem dúvida, Moneyball. Quem viu o filme ou leu o livro sabe da história de como a velha guarda do beisebol relutou em aceitar uma abordagem baseada em estatísticas, mesmo com os resultados provando que funcionava. Esse mesmo choque cultural ainda existe hoje, onde o instinto e a tradição muitas vezes batem de frente com a lógica fria dos dados. Então, a pergunta é: por que isso tudo está acontecendo agora? A resposta está no avanço sem freio do poder dos computadores. Eles ficaram muito mais baratos, menores e absurdamente mais potentes. Isso finalmente tornou possível usar toda essa tecnologia para resolver problemas complexos do mundo real, como os que a gente encontra no universo dinâmico e imprevisível dos esportes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Num futuro onde as decisões são cada vez mais guiadas por algoritmos e o desempenho humano é medido até o último milímetro, a própria definição do jogador mais valioso pode mudar para sempre. Fica a questão no ar. Quem é o verdadeiro MVP, o craque do jogo? É o talento humano inspirador em campo, a intuição do técnico na beira do gramado ou a precisão calculista do código que comanda tudo isso?